Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pela presença e participação nas aulas de Fundamentos de Saúde e Segurança do Trabalho. Finalizamos a primeira quinzena semana passada. Iniciamos hoje a segunda quinzena do curso. Lembrando a aula anterior, especialmente CNPJ. E aí vai a pergunta: é possível, a partir do CNPJ, dimensionar o SESMIT e a CIPA? E aí, o que você achou da minha pergunta? Fácil? Difícil? É muito fácil. Se não vejamos, de posse de um CNPJ, veja, estamos utilizando um exemplo nesta nossa simulação. E não é difícil a gente obter um CNPJ. No caso, eu peguei o CNPJ de uma empresa que fabrica águas envasadas. E aí, nesse slide, você já deve estar observando que nós inserimos o número do CNPJ. Importante sempre, quando fazemos esse tipo de consulta, colocarmos que não somos um robô, somos um ser humano. E nesse terceiro slide, olha quantas informações a partir do CNPJ utilizamos para este exercício, simulação e neste exemplo, conforme havia colocado anteriormente, o CNA de uma empresa de fabricação de águas envasadas. E agora, com o CNAE de número 1121600, repetindo fabricação de águas envasadas. Peguei uma garrafinha de água de 510 ml e no rótulo a gente pôde observar o número do CNPJ. E neste caso, a partir do CNAE que descobrimos aí anteriormente, a gente observa neste quadro que para esta nossa simulação, o grau de risco é 3. Lembrando, o grau de risco varia de 1 a 4. Estamos preparados agora para o dimensionamento do SESMIT. Lembrando que é importante a realização da leitura da norma regulamentadora número 4. Por hipótese, se essa empresa tivesse 90 funcionários e grau de risco 3, não haveria necessidade do SESMIT. Mas não esqueça, a empresa teria que respeitar toda a legislação de saúde e segurança do trabalho. Só não haveria a necessidade da constituição do SESMIT. Mas, se, por exemplo, essa empresa tivesse 150 funcionários, e veja que o grau de risco a gente já obteve, e o grau de risco para esta empresa é 3. Então, neste exemplo, 150 funcionários e grau de risco 3, eu teria a necessidade de um técnico de segurança do trabalho. Importante, já que citamos em aulas anteriores, conhecer
o artigo 130 daquela portaria citada em aula e os seus 18 incisos que apresentam e relatam as atividades do técnico em segurança do trabalho. Veja, dimensionamos o SESMIT e neste último slide eu trago o quadro que nos dá a possibilidade do dimensionamento da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quadro este que está na norma regulamentadora número 5. Vamos realizar um exemplo, tal como fizemos aí com o SESMIT. Vamos supor que esta empresa tivesse, neste nosso exemplo agora, um pouquinho diferente de quando fizemos o dimensionamento do SESMIT, que essa empresa tivesse 40 funcionários neste estabelecimento. Lembrando, a CIPA é dimensionada por estabelecimento, endereço. Então, se ela tiver 40 funcionários e o grau de risco, nós já obtivemos, o grau de risco é 3, nós temos um efetivo e um suplente representando o empregador e um efetivo e um suplente representando os empregados. É muito importante não esquecermos da expressão paridade. A mesma quantidade de representantes do empregador é a mesma quantidade de representantes do empregado para o dimensionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E espero que tenha curtido esses nossos slides, num total de 6, que teve como proposta complementar a aula anterior, especialmente em relação à expressão CNPJ. E a partir dali, temos a condição, ainda que utilizando de exemplo, temos a condição do dimensionamento do SESMIT e do dimensionamento da CIPA. Excelente segunda-feira para vocês.